Fui acusada pela minha nora de um crime inexistente e paguei com 5 anos de prisão. Meu filho, sem hesitar, encarou o juiz e exigiu a pena máxima para mim. Eles tentaram me procurar todos os meses. Eu jamais aceitei. No dia em que deixei a prisão, caminhei por aquele portão de ferro pela última vez com apenas uma mala de roupas e R$ 200 que consegui juntar trabalhando na lavanderia do presídio. Meu nome é Nair Freitas, tenho 51 anos e durante 5 anos e 3 meses aprendi que a família pode ser nossa maior bênção ou nossa maior maldição. No meu caso, foi a segunda opção. A manhã estava fria em São Paulo quando saí da penitenciária feminina de Santana. Não havia ninguém me esperando. E eu preferia assim. Peguei o primeiro ônibus que apareceu e desci em uma região que não conhecia, longe de tudo que um dia chamei de lar. Vi uma placa de pensão familiar e soube que era ali que eu ia começar de novo. Dona Rosa, a proprietária, era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo. Quando toquei a campainha, ela abriu a porta e me olhou de cima a baixo. Eu estava com roupas simples, uma calça jeans surrada e uma blusa de algodão. Nada que chamasse atenção. Preciso de um quarto, disse sem rodeios. Por quanto tempo? Ela perguntou, me avaliando. Não sei ainda. Posso pagar adiantado por 1 semana. Ela hesitou por alguns segundos, depois fez um gesto para eu entrar. Quarto 3, no 2º andar. R$ 80 por semana, café da manhã incluído. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Subi as escadas de madeira que rangiam a cada passo. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para um quintal cheio de roupas no varal. Era perfeito. Era tudo que eu precisava para desaparecer do mundo. Sentei na cama e finalmente permiti que as lembranças voltassem. 5 anos e 3 meses atrás, eu estava preparando o jantar para meu filho Eduardo e minha neta Melissa, de 3 anos na época. Cleusa, minha nora, tinha ido fazer compras no mercado. Era um domingo normal, daqueles em que a família se reúne e tudo parece estar no seu devido lugar. Melissa estava brincando no quintal quando se sujou toda de terra. A levei para dar banho, como sempre fazia quando cuidava dela. Era a nossa rotina. Ela gostava que eu contasse histórias enquanto lavava seus cabelinhos loiros. Naquele dia, contei sobre uma princesa que morava em um castelo feito de nuvens. Quando Cleusa voltou das compras, Melissa correu para contar sobre a história da princesa. Cleusa sorriu, ajudou a guardar as compras e agradeceu por eu ter cuidado da pequena. Tudo normal, tudo como sempre foi. 2 dias depois, Cleusa apareceu na minha casa, acompanhada de uma assistente social e 2 policiais. Melissa estava escondida atrás da mãe, olhando para o chão. A senhora vai ter que nos acompanhar, disse um dos policiais. Acompanhar para onde? O que está acontecendo? Perguntei, sem entender nada. Foi quando Cleusa falou, com uma voz que jamais vou esquecer. Você tocou a Melissa de forma inadequada durante o banho. Ela me contou tudo ontem à noite. O mundo desmoronou naquele momento. Olhei para minha neta, que não conseguia me encarar. Melissa, filha, o que é isso? Conta para a vovó o que aconteceu. A menina continuou calada, agarrada na perna da mãe. Cleusa puxou a criança para trás. Não vai traumatizar ela ainda mais. Você sabe muito bem o que fez. Eu não fiz nada. Melissa, meu amor, olha para a vovó. Você sabe que eu nunca... Chega! Cleusa gritou. Para de mentir. Minha filha não ia inventar uma coisa dessas. Os policiais me algemaram ali mesmo, na frente dos vizinhos que começaram a se juntar na calçada. Vi o desespero nos olhos da Dona Maria, minha vizinha de 30 anos. Vi o espanto da Joana, que sempre dizia que eu tinha sorte de ter uma família tão unida. No caminho para a delegacia, eu só conseguia pensar em como aquilo era impossível. Melissa era minha vida. Eu cuidava dela desde que nasceu. Quando Cleusa teve depressão pós-parto, fui eu quem passei madrugadas embalando a menina. Quando teve cólica, fui eu quem fez chá de camomila. Quando deu os primeiros passos, foi nos meus braços que ela correu. O pior ainda estava por vir. 2 horas depois, Eduardo chegou na delegacia. Meu filho, o menino que criei sozinha desde os 5 anos, depois que o pai dele nos abandonou. O rapaz que eu incentivei a estudar, que comemorei quando se formou em administração, que chorei de alegria quando casou.
Eduardo nem olhou para mim quando entrou naquela sala fria. Sentou do lado de Cleusa e segurou a mão dela. Filho, pelo amor de Deus, você me conhece. Você sabe que eu jamais faria mal para a Melissa, implorei. Ele levantou os olhos pela primeira vez e o que vi neles me partiu ao meio. Era ódio. Ódio puro. Eu confio na minha esposa, ele disse com uma frieza que jamais havia demonstrado comigo. E se minha filha disse que você fez isso, é porque fez. Eduardo, eu sou sua mãe. Você cresceu comigo. Como pode acreditar? Exatamente por isso. Ele me cortou. Por isso, eu deveria ter percebido antes que tipo de pessoa você realmente é. Quando o caso foi para o tribunal, eu tinha certeza de que a verdade apareceria. Contratei um advogado com o dinheiro da poupança que tinha para comprar uma casa. Dr. Marcelo parecia confiante no começo. É difícil condenar alguém baseado apenas no depoimento de uma criança de 3 anos, ele me disse. Vamos conseguir mostrar que não há evidências. Mas no dia do julgamento, quando Melissa subiu no banco das testemunhas, meu mundo desabou de vez. Ela tinha 4 anos então, e falou com uma clareza que me gelou o sangue. A vovó Nair tocou no meu piu-piu quando estava me dando banho, ela disse, olhando diretamente para o juiz. E como você se sentiu, Melissa? Perguntou o promotor. Fiquei com medo. Não gostei. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Olhei para Eduardo, esperando que ele visse que algo estava errado. Uma criança de 4 anos não fala assim, com tanta certeza sobre algo que nunca aconteceu. Mas Eduardo estava olhando para a filha com uma mistura de orgulho e raiva. Orgulho pela coragem dela e raiva de mim. Quando chegou a vez dele testemunhar, Eduardo se levantou e caminhou até o microfone. Suas palavras ainda ecoam na minha mente todos os dias. Meritíssimo, eu peço que a senhora aplique a pena máxima para essa mulher. Ela violentou minha filha, quebrou a confiança da nossa família e ainda tem a coragem de negar. Uma pessoa capaz de fazer isso com uma criança de 3 anos não merece piedade. Meu próprio filho pedindo a pena máxima para mim. Naquele momento, mesmo que eu fosse absolvida, eu sabia que tinha perdido tudo que importava na minha vida. A sentença foi de 8 anos. Com bom comportamento, cumpri 5 anos e 3 meses. Durante todo esse tempo, Eduardo tentou me visitar. Cleusa também. Chegaram a ir juntos algumas vezes. Sempre recusei. O que eles poderiam me dizer? Que se arrependeram? Que descobriram que estavam errados? Palavras não iam devolver os anos que perdi, nem apagar a dor de ter sido traída por quem mais amava. Agora, sentada naquele quarto pequeno de pensão, olhando pela janela para roupas balançando no varal, eu sabia que tinha uma escolha a fazer. Podia me entregar à amargura ou podia tentar construir alguma coisa do nada. Não pelos outros, mas por mim. Não sabia ainda que minha verdadeira libertação estava apenas começando e que a justiça tem formas estranhas de se manifestar. Na manhã seguinte, quando Dona Rosa bateu na minha porta perguntando se eu ia precisar de mais alguma coisa, respondi que sim. Ia precisar de muito mais tempo naquele lugar, porque finalmente tinha entendido uma coisa. Não importava quantas pessoas tinham me abandonado, eu ainda estava de pé. E dessa vez, ninguém ia me derrubar novamente. A primeira semana na pensão passou devagar. Eu tinha dinheiro para mais 2 semanas, mas sabia que precisava encontrar trabalho logo. Não era fácil para uma mulher de 51 anos, ex-presidiária, conseguir emprego, mas também não era impossível. Dona Rosa e eu começamos a conversar durante os cafés da manhã. Era só nós duas na maioria das vezes, porque os outros hóspedes saíam cedo para trabalhar. Ela fazia pão caseiro e café passado na hora. O cheiro me lembrava da infância na casa da minha avó. Você tem cara de quem sabe trabalhar direito, ela disse no 3º dia, enquanto passava manteiga no pão. Mas também tem cara de quem carrega um peso grande. Eu não respondi na hora. Estava tentando decidir o quanto podia confiar nela. Saí da prisão semana passada, falei por fim. Dona Rosa parou de mastigar e me olhou direto nos olhos. E o que você fez? Nada. Fui condenada por algo que não fiz. Ela ficou uns segundos me avaliando, depois voltou a comer como se eu tivesse falado sobre o tempo. Já conheci muita gente que dizia isso, mas você é a primeira que eu acredito. Por quê? O jeito que você olha para as crianças da vizinhança quando passam na rua é carinho verdadeiro, não é fingimento. Foi a primeira vez em 5 anos que alguém falou comigo como se eu fosse uma pessoa normal.
Não uma criminosa, não alguém de quem desconfiar. Apenas uma pessoa. Preciso de trabalho, disse. Conheço uns lugares que não fazem muita pergunta sobre passado. Tem um escritório de advocacia aqui perto. O Dr. Henrique sempre está precisando de faxineira. A última saiu sem avisar. No dia seguinte, Dona Rosa me levou até o escritório. Era um prédio antigo no centro, com 3 andares e uma placa discreta na entrada. Henrique Almeida, Advocacia. Subimos até o 2º andar, onde ficava a recepção. Doutor Henrique era um homem na casa dos 40, magro, com óculos e um jeito meio distraído. Quando Dona Rosa explicou que eu estava procurando trabalho, ele nem perguntou sobre referências. Preciso de alguém que venha 3 vezes por semana, de manhã cedo. Pago 200 por semana, dinheiro em mão. Era perfeito. Começaria na segunda-feira seguinte. Meus primeiros dias no escritório foram quietos. Chegava às 7 da manhã, quando ainda não tinha ninguém, e saía antes das 10, quando os funcionários começavam a se movimentar. Limpava as salas, organizava os papéis, lavava o banheiro e a cozinha pequena que ficava no fundo. Foi na 2ª semana que comecei a ouvir as conversas. Dr. Henrique atendia muitos casos de família. Divórcios complicados, brigas por guarda de filhos, pensão alimentícia. Eu não queria escutar, mas era impossível não ouvir quando ele falava com os clientes ou com outros advogados. Esse tipo de acusação contra avós está ficando cada vez mais comum, ouvi ele dizendo ao telefone uma manhã. As pessoas usam as crianças como arma quando querem afastar alguém da família. Parei de passar pano no chão e prestei atenção. Não é fácil de provar. A palavra de uma criança pesa muito no tribunal, mesmo quando a criança está claramente sendo manipulada. Oh, meu coração disparou. Será que ele estava falando de um caso igual ao meu? O problema é que esses casos destroem famílias inteiras. A pessoa acusada perde tudo, mesmo quando é inocente. E depois, quando a verdade aparece, já é tarde demais para consertar o estrago. Terminei a limpeza daquele dia em silêncio, mas a conversa ficou martelando na minha cabeça. Durante o almoço na pensão, Dona Rosa percebeu que eu estava diferente. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Contei sobre a conversa que tinha escutado. Quer saber de uma coisa, Nair? Você não é a primeira pessoa que conheço que passou por isso, ela disse mexendo a sopa de feijão com bacon. Minha irmã trabalhou numa escola por 20 anos. Teve um caso igual ao seu. Uma professora foi acusada pelos pais de uma criança, baseado em uma história que não fazia sentido nenhum. Perdeu o emprego, a reputação, tudo. E o que aconteceu com ela? No final, descobriram que a própria mãe da criança que estava fazendo chantagem emocional com a menina. Queria tirar ela da escola para colocar em outra, mais cara, e inventou a história para processar e conseguir dinheiro. E a professora? Morreu 2 anos depois. Não aguentou a pressão. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu pensava em como é fácil destruir a vida de alguém com uma mentira bem contada. Mas você está viva, Dona Rosa continuou. E está de pé. Isso já é uma vitória. Na semana seguinte, houve outra conversa interessante no escritório. Dr. Henrique estava atendendo uma mulher que chorava muito. Minha mãe foi presa por algo que ela jamais fez, dizia a mulher entre soluços. Meu marido convenceu nosso filho de 6 anos a dizer que a vovó tinha feito coisas ruins com ele. Agora eu descobri que era tudo mentira, que meu marido queria se livrar da minha mãe para vender a casa que ela deixou para mim. Doutor Henrique explicou que casos de falsas acusações envolvendo idosos eram mais comuns do que as pessoas imaginavam. Muitas vezes, tinham interesses financeiros por trás. Outras vezes, era pura maldade mesmo. O pior é que mesmo quando conseguimos provar a inocência, o dano já está feito. A pessoa perdeu anos da vida, a família está destruída, a reputação foi por água abaixo. Mas minha mãe pode processar meu marido? Pode tentar, mas vai ser difícil provar que ele manipulou a criança. Além disso, sua mãe vai ter que reviver tudo de novo num outro julgamento. Quando saí do escritório naquele dia, minha cabeça estava fervilhando. Não era só comigo que isso acontecia. Tinha outras pessoas passando pela mesma coisa, outras famílias sendo destroçadas por mentiras. À noite, durante o jantar, Dona Rosa notou que eu estava pensativa. Quer conversar? Contei sobre a segunda conversa que tinha escutado. Sabe o que eu acho? Ela disse, servindo mais arroz no meu prato. Acho que você está escutando essas coisas por um motivo. Talvez seja a hora de começar a entender que sua história não acabou quando você saiu da prisão. Como assim?
Você ainda tem uma neta por aí. Uma neta que foi usada para te destruir. Você não acha que ela também é uma vítima nessa história? Essa pergunta me acompanhou durante a madrugada toda. Melissa tinha 8 anos agora. Será que ela lembrava do que tinha acontecido? Será que ainda acreditava na mentira que contou no tribunal? Ou será que já tinha idade suficiente para entender que algo estava errado? No outro dia, cheguei no escritório mais cedo que o normal. Dr. Henrique tinha deixado alguns papéis sobre a mesa e vi uma pasta com o nome Falsas Acusações Estatísticas. Não resisti à curiosidade. Abri a pasta e encontrei números que me chocaram. Segundo uma pesquisa que ele tinha feito, quase 30% das acusações de abuso contra idosos em contextos familiares eram falsas. A maioria envolvia disputas por herança ou tentativas de afastar a pessoa idosa de decisões importantes. Mais chocante ainda, em 80% dos casos, as crianças tinham sido manipuladas pelos próprios pais para contar mentiras. E em quase todos, a verdade só aparecia anos depois, quando já era tarde demais para consertar o estrago. Fechei a pasta rapidamente quando ouvi passos no corredor, mas as informações ficaram gravadas na minha mente. Durante o café na pensão, Dona Rosa percebeu que eu estava diferente de novo. Descobriu mais alguma coisa? Contei sobre os números que tinha visto. E agora? O que você vai fazer com essa informação? Não sei. Não sei se quero fazer alguma coisa. Nair, posso te fazer uma pergunta direta? Acenei com a cabeça. Você realmente acha que sua nora inventou aquela história sozinha? Uma mulher consegue convencer uma criança de 3 anos a mentir sobre algo tão sério assim, sem ter um motivo muito forte? Essa pergunta abriu uma ferida que eu tinha tentado fechar. Porque a verdade é que eu nunca tinha parado para pensar direito sobre os motivos da Cleusa. Na época, estava tão destruída com a traição que não consegui raciocinar com clareza. Mas agora, 5 anos depois, algumas coisas começavam a fazer sentido. Cleusa sempre teve ciúmes da minha relação com Eduardo. Sempre achou que eu me intrometia demais na vida deles. E sempre quis que a gente vendesse a casa da minha mãe, que ficou para mim quando ela morreu. Acho que está na hora de você descobrir o que realmente aconteceu com sua família nesses 5 anos, Dona Rosa disse, interrompendo meus pensamentos. Não para voltar para eles, mas para ter paz de espírito. Naquela noite, antes de dormir, tomei uma decisão. Ia começar a investigar minha própria vida. Queria saber como estava minha neta, o que tinha acontecido com Eduardo e Cleusa depois que fui presa. E, principalmente, queria entender se minha suspeita estava correta. Porque algo me dizia que minha prisão tinha sido apenas o primeiro ato de uma peça muito mais complicada. E se eu estava certa, alguém ia ter que prestar contas pelo que fizeram comigo e com Melissa. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Foi numa quinta-feira de manhã, 2 semanas depois que comecei a trabalhar no escritório, que minha vida virou de cabeça para baixo mais uma vez. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e estava subindo as escadas da pensão quando Dona Rosa apareceu no corredor com uma expressão estranha no rosto. Nair, tem uma criança aqui perguntando por você, ela disse baixinho. Meu coração parou. Uma criança? Uma menina. Disse que é sua neta. Desci as escadas com as pernas trêmulas. Lá na sala de estar da pensão, sentada no sofá velho de veludo azul, estava Melissa. 8 anos agora, cabelos loiros mais escuros, mais comprida, mas ainda com aqueles olhos verdes que eram iguais aos do Eduardo quando criança. Ela me viu e ficou parada por alguns segundos. Eu também não conseguia me mexer. A última vez que a tinha visto, ela estava num tribunal me acusando de algo horrível. Agora estava ali, sozinha, me procurando. Vovó Nair, ela disse com uma voz pequena. Aquela palavra, vovó, que eu achei que nunca mais ia escutar, me fez sentar pesado na poltrona em frente a ela. O que você está fazendo aqui, meu bem? Seus pais sabem onde você está? Ela balançou a cabeça que não. Fugi de casa. Peguei 2 ônibus para chegar aqui. Melissa, como você descobriu onde eu moro? Escutei o papai falando com a tia Márcia que você morava numa pensão perto do centro. Perguntei nas 3 pensões da região até acharem você. Dona Rosa apareceu com um copo de água e uns biscoitos para Melissa, depois se afastou discretamente, mas ficou por perto. Eu entendia a preocupação dela. Uma criança de 8 anos sozinha não era normal. Melissa, você não pode estar aqui.
Seus pais vão ficar desesperados. Preciso ligar para eles. Não! Ela disse rápido, segurando meu braço. Por favor, vovó, eu preciso falar com você antes. Falar sobre o quê? Ela olhou para os lados, como se tivesse medo de alguém estar escutando. Depois me encarou com uma seriedade que não era de criança. Sobre o que eu falei no tribunal. Sobre aquele dia que você me deu banho. Meu estômago embrulhou. Melissa. Eu menti, vovó. Menti sobre tudo. O mundo parou ao meu redor. 5 anos esperando por essas palavras, mas agora que elas tinham saído da boca da minha neta, eu não sabia como reagir. Como assim menti? A mamãe me ensinou o que falar. Ela disse que se eu não falasse, coisas ruins iam acontecer com o papai. Minhas mãos começaram a tremer. Que coisas ruins? Ela disse que você ia fazer o papai ficar doente, que ia dar remédio errado para ele, que ia machucar ele quando eu não estivesse vendo. Disse que se eu não contasse para a polícia que você tinha me tocado, você ia fazer mal para toda a nossa família. Cada palavra era como um soco no estômago. E você acreditou? Eu tinha 3 anos, vovó. Eu não sabia que era mentira. A mamãe ficava me fazendo repetir a mesma história todo dia, até eu decorar direitinho. Que história? Melissa respirou fundo e começou a falar como se estivesse recitando. A vovó Nair tocou no meu piu-piu quando estava me dando banho. Eu não gostei. Fiquei com medo. Era exatamente o que ela tinha falado no tribunal. Palavra por palavra. A mamãe disse que eu tinha que falar exatamente assim, sem mudar nada. Ela treinou comigo durante semanas. Eu não conseguia falar. A raiva, a tristeza, a revolta, tudo estava misturado no meu peito. Olhei para aquela criança que tinha sido usada para me destruir e vi que ela também tinha sido uma vítima. Melissa, por que você está me contando isso agora? Porque agora eu entendo que era mentira. E por que a mamãe está fazendo coisas ruins de verdade? Que tipo de coisas? Ela olhou para os lados de novo, depois se aproximou e falou baixinho. Ela tem um namorado. O papai não sabe, mas eu sei. Ela fala com ele no telefone quando o papai não está em casa. Meu sangue gelou. Tem certeza? Tenho sim. E não é só isso. Ela disse para o namorado que vai se separar do papai e levar eu embora para morar longe. Para onde? Para outro estado. Ela disse que vai dizer que o papai me maltrata, igual fez com você. O padrão estava se repetindo. Cleusa ia usar a mesma tática que usou comigo, mas agora contra o próprio marido. Melissa, você contou isso para seu pai? Tentei, mas ele não acredita. Ele fala que eu estou inventando história, igual a mamãe sempre diz. Dona Rosa apareceu na sala. Desculpa interromper, mas vocês precisam tomar uma decisão. Se os pais dessa criança não sabem onde ela está, alguém tem que ligar para eles. Melissa se agarrou no meu braço. Vovó, por favor, se eles vierem me buscar agora, a mamãe vai descobrir que eu contei a verdade. Ela vai ficar muito brava. Ela já fez alguma coisa com você por causa disso? Não deixa eu sair de casa quase nunca. Diz que se eu contar para alguém sobre o namorado dela, coisas ruins vão acontecer comigo também. Eu estava diante de um dilema terrível. Por um lado, queria proteger Melissa. Por outro, não podia sequestrar a criança, mesmo que fosse minha neta. Dona Rosa, a senhora pode nos dar um tempinho? Preciso entender melhor essa situação. Meia hora, Nair. Depois disso, vou ter que tomar uma atitude. Quando ficamos sozinhas, peguei as mãos da Melissa. Meu bem, você precisa me contar tudo, desde o começo. Quando sua mãe começou a ensinar você a mentir sobre mim? Logo depois que a senhora saiu de casa naquele dia. Ela falou que tinha descoberto que você fazia coisas ruins comigo, mas que eu era muito pequena para entender. Aí ela começou a me fazer repetir aquelas palavras. E seu pai? O papai acreditou na mamãe desde o primeiro dia. Ele ficou muito bravo com a senhora. Disse que nunca mais queria ver você na vida. E depois que eu fui presa, a mamãe ficou diferente, mais nervosa. Começou a sair de casa mais vezes, deixando eu com a babá. Foi aí que conheceu o namorado. Como você sabe? Porque uma vez eu escutei ela falando no telefone com ele. Ela disse que tinha conseguido se livrar do problema, que agora podia viver a vida dela em paz. O problema era eu. Ela tinha se livrado de mim. Melissa, e agora? Por que você decidiu me procurar? Porque eu ouvi ela falando com o namorado ontem à noite. Ela disse que vai fazer a mesma coisa com o papai que fez com você. Vai dizer que ele me maltrata e pedir para o juiz não deixar ele me ver mais. Você tem certeza do que ouviu? Tenho sim. Ela falou que já conversou com um advogado, que já tem um plano pronto, e que desta vez vai dar mais certo porque eu sou mais velha e vou saber mentir melhor.
Meu sangue ferveu. Cleusa não tinha parado depois de me destruir. Agora ia fazer a mesma coisa com Eduardo. Vovó, eu não quero mentir de novo. Eu não quero que o papai sofra igual você sofreu. Olhei para minha neta e vi uma criança desesperada, tentando consertar o erro que a fizeram cometer quando tinha apenas 3 anos. Ela não tinha culpa de nada, mas estava carregando o peso de ter destruído 2 vidas, a minha e a dela mesma. Melissa, se eu te ajudar, você promete que vai falar a verdade? Não importa o que aconteça? Prometo, vovó. Eu só quero que pare de mentir. Naquele momento, tomei uma decisão que ia mudar tudo. Não ia deixar Cleusa destruir mais uma vida. Eduardo podia ter me traído no passado, mas ele também era uma vítima. E Melissa não merecia crescer carregando mentiras. Está bem, vou te ajudar. Mas primeiro, vamos ligar para seu pai e dizer onde você está. Ele deve estar desesperado. Ele vai me levar embora antes que eu possa contar tudo. Não vai, não, porque eu vou conversar com ele primeiro. Pedi para a Dona Rosa trazer o telefone. Minha mão tremia enquanto discava o número que sabia de cor, mesmo depois de 5 anos. Eduardo atendeu no primeiro toque. Alô? Eduardo, é sua mãe. Silêncio do outro lado. Eduardo, a Melissa está aqui comigo. Ela está bem, mas precisamos conversar. Os 3 juntos. Onde vocês estão? Eu vou buscar minha filha agora. Antes disso, você precisa saber de algumas coisas. Coisas sobre sua esposa que você não vai gostar de ouvir. Eu não quero ouvir nada do que você tem para falar. Então escuta sua filha. Passei o telefone para Melissa. Ela respirou fundo e falou: Papai, a mamãe me ensinou a mentir sobre a vovó. E agora ela quer que eu minta sobre você também. O silêncio do outro lado durou quase 1 minuto. Quando Eduardo voltou a falar, sua voz estava diferente. Fica aí, eu já estou indo. Desliguei o telefone e olhei para Melissa. Agora, a gente vai descobrir se seu pai está pronto para ouvir a verdade. Mas alguma coisa me dizia que Cleusa não ia aceitar quieta que seus planos fossem por água abaixo, e que o pior ainda estava por vir. Eduardo chegou na pensão 40 minutos depois da ligação. Quando Dona Rosa abriu a porta, eu vi meu filho pela primeira vez em 5 anos e 3 meses. Estava mais magro, com cabelos grisalhos nas têmporas, rugas ao redor dos olhos. Parecia ter envelhecido 10 anos. Ele entrou na sala onde eu e Melissa estávamos esperando. Olhou primeiro para a filha, depois para mim. Seus olhos tinham a mesma frieza de 5 anos atrás, mas agora havia algo diferente. Incerteza. Melissa, você está bem? Ele perguntou, se ajoelhando na frente dela. Estou sim, papai. Por que fugiu de casa? Sua mãe está desesperada. Já ligamos para a polícia. Precisava falar com a vovó. Eduardo me encarou. Sobre o quê? Melissa olhou para mim, pedindo coragem. Fiz um sinal para ela falar. Papai, lembra do que eu falei no telefone? Sobre a mamãe ter me ensinado a mentir? Melissa, você não pode ficar inventando histórias sobre sua mãe. Não é invenção, ela disse com mais firmeza. A mamãe tem um namorado. Ela fala com ele todos os dias no telefone quando você está trabalhando. Eduardo ficou pálido. Melissa, isso é muito sério para você ficar brincando. Não estou brincando. O nome dele é Rogério. Ele tem uma loja de carros. A mamãe disse para ele que vai pedir divórcio e que vocês vão morar juntos em Goiânia. Eu vi meu filho engolir seco. Aqueles detalhes específicos não eram coisas que uma criança inventaria. Como você sabe o nome dele? E sobre a loja? Porque eu escutei quando a mamãe estava falando com a tia Márcia. Ela contou que conheceu ele numa festa da empresa dela, que ele é separado e tem 2 filhos. Eduardo olhou para mim, depois para Melissa. E o que isso tem a ver com sua avó? A mamãe disse que vai fazer com você a mesma coisa que fez com a vovó. Vai dizer que você me maltrata para o juiz não deixar você me ver mais. Meu filho ficou em silêncio por muito tempo. Eu via a luta acontecendo dentro da cabeça dele. 5 anos acreditando numa versão, e agora sua própria filha estava contando outra. Melissa, ele disse devagar, você está me dizendo que mentiu no tribunal sobre sua avó? A mamãe me obrigou. Ela disse que se eu não falasse aquilo, coisas ruins iam acontecer com você. Que coisas ruins? Que a vovó ia dar remédio errado para você. Ia fazer você ficar doente. Eu tinha 3 anos, papai. Eu ficava com muito medo. Eduardo passou a mão no rosto. Mas por que sua mãe faria uma coisa dessas? Melissa olhou para mim. Eu sabia que chegara o momento de falar as coisas que tinha descoberto nesses últimos dias.
porque ela queria me afastar de vocês. Falei pela primeira vez na conversa. Sempre teve ciúme da nossa relação. E, principalmente, sempre quis vender a casa da minha mãe. A casa da avó Teresa? Eduardo perguntou. Sua esposa sabia que enquanto eu estivesse por perto, você nunca ia concordar em vender. Então ela encontrou uma forma de me tirar do caminho definitivamente. Isso não faz sentido. Cleusa não é esse tipo de pessoa. Eduardo, sua filha de 8 anos acabou de te contar que sua esposa tem um namorado há anos e está planejando fazer você perder a guarda dela. Como isso não faz sentido? Ele ficou quieto, processando. Melissa se aproximou dele. Papai, tem mais coisa. Mais coisa como? A mamãe vendeu as joias da vovó Teresa, aquelas que ficaram para a senhora quando ela morreu. Eu senti uma facada no peito. Aquelas joias eram tudo que me restava da minha mãe. Uns brincos de ouro com diamante pequeno, uma pulseira de prata, um anel que tinha sido da minha avó. Como você sabe disso, Melissa? Porque eu vi quando ela levou numa loja. Perguntei o que ela estava fazendo e ela disse que as joias estavam só juntando poeira, que era melhor vender e usar o dinheiro para coisas úteis. Eduardo estava ficando cada vez mais pálido. Quando isso aconteceu? Logo depois que a vovó foi presa. A mamãe disse que agora as coisas da casa eram dela, que podia fazer o que quisesse. E você, Eduardo? Perguntei. Você autorizou ela a vender as joias da minha mãe? Claro que não. Eu nem sabia que... Ele parou de falar e me olhou. Pela primeira vez em 5 anos, vi algo que não era ódio nos olhos do meu filho. Mãe, você está dizendo que Cleusa planejou tudo? Estou dizendo que sua filha está aqui, com 8 anos, te contando coisas que nenhuma criança deveria saber. Estou dizendo que ela fugiu de casa para me procurar porque está desesperada. E estou dizendo que tudo o que aconteceu 5 anos atrás precisa ser revisado. Melissa pegou na mão do pai. Papai, tem uma coisa que a mamãe não sabe que eu sei. O quê? Ela tem um celular escondido. Só usa para falar com o Rogério. Ela esconde dentro daquela caixa de sapato no armário do quarto. Eduardo fechou os olhos. Melissa, você tem certeza de tudo isso? Tenho sim. E tem mais. A mamãe já foi num advogado. Ouvi ela marcando consulta pelo telefone. Ela disse que precisava de orientação para um divórcio complicado. Quando foi isso? Semana passada. Na terça-feira, quando você estava viajando a trabalho. Meu filho ficou em pé e começou a andar pela sala pequena. Dona Rosa apareceu com café e bolachas, tentando aliviar a tensão, mas ninguém tocou em nada. Eduardo, falei baixinho. Sei que é difícil aceitar, mas sua filha não está mentindo. E você sabe disso. Ele parou de andar e me encarou. Como você pode ter tanta certeza? Porque conheço Cleusa há mais tempo que você. Sei como ela sempre reagiu quando as coisas não saíam do jeito que ela queria. Lembra quando vocês namoravam e eu sugeri que esperassem mais um pouco antes de casar? Lembro. Ela disse que se você não escolhesse entre mim e ela, ia embora da cidade e você nunca mais ia ver ela. Eduardo ficou em silêncio. Eu continuei. Lembra quando Melissa nasceu e eu ofereci ajuda para cuidar da bebê? Cleusa disse que não precisava, que tinha tudo sob controle. Mas sempre que eu não estava por perto, ela te ligava desesperada pedindo socorro. Isso não prova nada. Prove então que sua filha está mentindo. Vá em casa. Procure esse celular escondido. Confira se ela realmente foi num advogado. Ou melhor ainda, pergunta para ela sobre o Rogério. Melissa se levantou e abraçou Eduardo. Papai, eu só quero que pare de mentir. Estou cansada de guardar segredos sobre tudo. Que outros segredos você está guardando? A mamãe disse que se eu contasse para alguém sobre o namorado dela, ela ia dizer que você bate em mim. Igual fez com a vovó. Eduardo me olhou com uma expressão que eu não via há muito tempo. Era a mesma expressão que ele tinha quando criança e descobria que tinha feito algo errado. Mãe, se isso tudo for verdade, se for verdade, você perdeu 5 anos da sua vida acreditando numa mentira. E eu perdi 5 anos na prisão por um crime que não cometi. E o que eu posso fazer para consertar? Primeiro, proteja sua filha. Cleusa já usou ela uma vez para conseguir o que queria. Vai usar de novo se precisar. Como? Leva ela para a casa da sua irmã hoje. Inventa uma desculpa qualquer. Depois volta e confronta sua esposa, mas sem avisar antes, sem dar tempo para ela se preparar. Melissa puxou a manga da camisa de Eduardo. Papai, posso ficar com a vovó hoje? Por favor? Melissa, sua avó tem a vida dela. Na verdade, eu interrompi. Seria bom ela ficar aqui. Assim você pode resolver as coisas em casa sem se preocupar com ela.
Eduardo ficou me olhando por um longo tempo. Você faria isso? Depois de tudo? Ela é minha neta. E nada do que aconteceu foi culpa dela. E comigo? Você pode me perdoar algum dia? Essa pergunta me pegou desprevenida. 5 anos de raiva, de mágoa, de noites chorando na cadeia, pensando em como meu próprio filho tinha me traído. Mas olhando para ele agora, vendo o desespero e a confusão, eu entendia que ele também tinha sido enganado. Eduardo, perdão não é coisa que acontece de uma hora para outra. Mas proteger nossa neta, isso a gente pode fazer juntos. Ele assentiu. Está bem. Melissa fica com você hoje. Eu vou resolver as coisas com Cleusa. E depois? Depois a gente conversa, sobre tudo, sobre os últimos 5 anos, sobre o que eu fiz, sobre como consertar isso. Melissa abraçou o pai com força. Obrigada por acreditar em mim, papai. Obrigada por ter coragem de contar a verdade, minha filha. Quando Eduardo saiu da pensão, Melissa ficou na janela olhando o carro dele desaparecer na esquina. Vovó, você acha que vai dar tudo certo? Não sei, meu bem, mas uma coisa eu sei, a verdade sempre aparece. Às vezes demora, mas sempre aparece. Dona Rosa se aproximou. Nair, você sabe que essa mulher não vai aceitar ser desmascarada quite assim, né? Eu sabia. Cleusa tinha construído toda uma vida em cima de mentiras. Agora que estava sendo descoberta, ia lutar com todas as forças para manter sua versão dos fatos. Mas desta vez, ela não tinha mais uma criança de 3 anos para manipular. E eu não era mais a mesma mulher que foi presa 5 anos atrás. Desta vez, eu estava preparada para a guerra. Eduardo ligou para mim 3 horas depois de ter saído da pensão. Eu estava na cozinha com Melissa, ensinando ela a fazer pão doce, igual minha mãe me ensinou quando eu tinha a idade dela. Dona Rosa atendeu o telefone e chamou baixinho. Nair, é seu filho. Ele parece abalado. Peguei o telefone com o coração disparado. Eduardo? Mãe, eu encontrei o celular. A voz dele estava trêmula. Encontrei tudo. O que você descobriu? Mensagens com esse tal Rogério desde o ano passado. Ela realmente está planejando ir embora para Goiânia. E tem mais. Tem muito mais. Melissa parou de mexer a massa do pão e me olhou preocupada. Fiz um sinal para ela continuar, mas sabia que ela estava prestando atenção em cada palavra. Eduardo, onde você está agora? No carro, na frente de casa. Cleusa não chegou ainda. Encontrei também uns papéis escondidos numa pasta no escritório dela. Conversas com o advogado, pesquisas sobre como conseguir guarda exclusiva de criança. Mãe, ela estava planejando isso há muito tempo. E as joias da vovó Teresa? Encontrei o recibo de venda. Ela vendeu tudo por R$ 2.500 para uma joalheria no centro. Senti uma dor profunda no peito. Aquelas joias valiam muito mais que isso, mas não era o dinheiro que me doía. Era a memória da minha mãe sendo vendida como se fosse lixo. Eduardo, você precisa tirar fotos de tudo isso antes dela chegar. Já tirei. E tem mais uma coisa. Encontrei um caderno onde ela anotou tudo que ensinou para Melissa falar no tribunal. Está tudo escrito aqui, cada palavra que nossa filha decorou. Olhei para Melissa, que tinha parado totalmente de mexer a massa e estava me encarando. Abaixei o tom de voz. Onde ela está agora? Não sei. Disse que ia sair com uma amiga, mas pelo jeito das mensagens, deve estar com o Rogério. Eduardo, você precisa confrontar ela hoje. Mas primeiro, liga para sua irmã. Conta tudo para a Márcia. Você vai precisar de testemunhas para o que está por vir. Testemunhas para quê? Para quando você disser que não vai mais aceitar as mentiras dela. Cleusa não vai desistir fácil. Desliguei o telefone e vi que Melissa estava com os olhos cheios de lágrimas. Vovó, e agora? O que vai acontecer com a mamãe? Sentei ao lado dela e segurei suas mãos cheias de farinha. Meu bem, sua mãe fez escolhas muito ruins. Ela vai ter que enfrentar as consequências dessas escolhas. Mas eu ainda amo ela, mesmo sabendo que ela mentiu. E está certo amar ela. Ela é sua mãe. Mas amar alguém não significa aceitar quando essa pessoa faz coisas erradas. Dona Rosa se aproximou. Nair, posso dar uma sugestão? Claro. Por que você não liga para aquele doutor Henrique do escritório? Conta a situação para ele. Advogado sempre sabe como lidar com essas coisas. Era uma boa ideia. Dr. Henrique tinha experiência com casos de família. Sabia como essas situações complicadas poderiam ser resolvidas. Liguei para o escritório. Por sorte, ele ainda estava lá, mesmo sendo quase 7 da noite. Dr. Henrique, aqui é a Nair, sua faxineira. Oi, Nair. Aconteceu alguma coisa?
Expliquei toda a situação para ele. O caso antigo, a prisão, as mentiras que tinham acabado de ser descobertas. Ele me ouviu sem interromper. Nair, isso é muito sério. Se você conseguir provas de que foi vítima de uma acusação falsa, podemos entrar com um pedido de revisão criminal. Como assim? Podemos anular sua condenação. Limpar seu nome legalmente. Meu coração começou a bater mais rápido. E as provas? As mensagens, o caderno que meu filho encontrou? Serve tudo, principalmente se sua neta estiver disposta a contar a verdade num novo depoimento. Olhei para Melissa. Você contaria a verdade de novo se precisasse? Contaria sim, vovó. Desta vez a verdade de verdade. Doutor Henrique, o senhor pode nos ajudar? Posso sim. Na verdade, seria uma honra ajudar a corrigir essa injustiça. Pode trazer tudo amanhã no meu escritório? Combinamos de nos encontrar na sexta-feira de manhã. Quando desliguei, senti uma mistura de esperança e nervosismo. Depois de 5 anos, talvez eu pudesse finalmente limpar meu nome. Eduardo ligou de novo às 9 da noite. Mãe, confrontei ela. Como foi? No começo ela negou tudo. Disse que eu estava louco, que estava inventando história. Mas quando mostrei as mensagens, ela desmoronou. E aí? Confessou tudo. Disse que realmente ensinou Melissa a mentir, que queria se livrar de você porque você atrapalhava os planos dela. Que planos? Vender a casa da vovó Teresa, usar o dinheiro para montar um negócio com esse Rogério. Ela disse que você nunca ia concordar com a venda, então encontrou uma forma de te tirar do caminho. A frieza nos planos dela me impressionou. Cleusa tinha calculado cada passo para me destruir. E agora? Onde ela está? Saiu de casa. Levou 2 malas e disse que ia para a casa da mãe dela. Falou que vai entrar com pedido de divórcio na segunda-feira. E Melissa? Vai ficar comigo. Cleusa disse que não quer mais responsabilidade com criança, que quer começar vida nova. Melissa tinha escutado a conversa toda pelo telefone de extensão da pensão. Vi lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Vovó, ela sussurrou. A mamãe não me quer mais. Puxei minha neta para um abraço apertado. Meu amor, às vezes os adultos ficam confusos e tomam decisões ruins, mas você tem uma família que te ama. Tem o papai, tem eu, tem a tia Márcia. Mas por que ela fez isso? Por que mentiu? Porque ela queria uma vida diferente e achou que mentir era o caminho mais fácil. Mas mentira sempre complica as coisas, nunca resolve. Eduardo chegou na pensão 1 hora depois. Estava com uma expressão que eu não via há anos: humildade. Entrou na sala, onde eu e Melissa estávamos assistindo televisão, e se sentou na poltrona em frente ao sofá. Mãe, eu preciso te pedir perdão. Eduardo, não, deixa eu falar. Durante 5 anos eu acreditei que você tinha feito uma coisa horrível. Durante 5 anos eu vivi odiando você. E o pior é que no fundo, lá no fundo, eu sabia que alguma coisa estava errada. Como assim? Você criou você sozinho desde os 5 anos. Você me ensinou a diferença entre certo e errado. Você nunca levantou a mão para mim. Nunca me maltratou. Como eu pude acreditar que você faria mal para minha filha? Porque você confiava na sua esposa. E estava certo em confiar. O problema é que ela usou essa confiança contra você. Mesmo assim, eu deveria ter investigado melhor. Deveria ter questionado mais. Deveria ter te dado o benefício da dúvida. Melissa se levantou do sofá e foi abraçar o pai. Papai, a vovó não está brava com você. Ela me falou que você também foi enganado. Eduardo me olhou por cima da cabeça da filha. É verdade? Eduardo, você foi manipulado por uma pessoa em quem confiava. Não é culpa sua não ter percebido. Cleusa é muito inteligente. Sabia exatamente como fazer você acreditar nela. Mas como eu posso consertar o estrago que fiz? Como posso devolver os 5 anos que você perdeu? Você não pode devolver, mas pode garantir que nossa neta cresça sabendo a importância da verdade. Pode garantir que ela nunca mais seja usada para machucar ninguém. E nós? Existe uma chance de termos uma relação de mãe e filho de novo? Essa pergunta me pegou desprevenida. Durante 5 anos eu havia sonhado com este momento. Mas agora que ele estava aqui, eu não sabia qual era a resposta. Eduardo, não sei se as coisas podem voltar a ser como eram antes. Muita coisa aconteceu. Mas sei que podemos construir alguma coisa nova. Pelos nós, mas principalmente por ela, disse, olhando para Melissa. Seria um começo? Seria um começo. Dona Rosa apareceu com café e sanduíches. Desculpa interromper, mas vocês precisam comer alguma coisa. E Nair, amanhã você tem aquela reunião com o advogado.
É melhor dormir cedo. Eduardo olhou para mim. Que reunião? Expliquei sobre Dr. Henrique e a possibilidade de revisão criminal. Você vai tentar limpar seu nome legalmente? Vou tentar, sim. Não é só uma questão de justiça. É uma questão de dignidade. Posso ir com você? Pode. Aliás, seria bom você ir. Suas declarações vão ser importantes para o processo. Quando Eduardo foi embora naquela noite, prometeu voltar de manhã cedo para irmos juntos ao escritório. Melissa dormiu no meu quarto, na cama de solteiro ao meu lado. Antes de pegar no sono, ela disse baixinho: Vovó, obrigada por não ter desistido da gente. Obrigada por ter tido coragem de contar a verdade. Mas enquanto ela dormia, eu ficava acordada pensando que nossa luta ainda não tinha acabado. Cleusa podia ter ido embora de casa, mas pessoas como ela não desistem fácil quando são encurraladas. E alguma coisa me dizia que ela ainda tinha um último cartão para jogar. A reunião com o Dr. Henrique foi melhor do que eu esperava. Eduardo chegou na pensão às 8 da manhã, com uma pasta cheia de documentos que tinha coletado em casa. Fotos das mensagens, cópias dos papéis, o caderno onde Cleusa anotara cada mentira que Melissa deveria contar. Isso aqui é ouro, disse Dr. Henrique, folheando os documentos. Com essas evidências e o novo depoimento de Melissa, temos um caso muito forte para a revisão criminal. Melissa estava sentada entre mim e Eduardo, segurando minha mão. Ela havia dormido mal, preocupada com o que a mãe poderia fazer quando descobrisse que todos os segredos tinham sido revelados. Doutor Henrique, perguntei, quanto tempo leva um processo desses? Normalmente seria longo, mas com evidências tão claras e sendo um caso de falsa acusação, posso conseguir uma decisão em 3 ou 4 meses. E depois, sua condenação será anulada. Seu nome será limpo, e dependendo da decisão do juiz, sua ex-nora pode responder criminalmente por falso testemunho e por usar menor para cometer crime. Eduardo se remexeu na cadeira. Ela pode ir presa? Pode. Falso testemunho que resulta em prisão injusta é crime grave. Fora isso, tem ainda a questão de ter forçado uma criança de 3 anos a mentir num tribunal. Melissa apertou minha mão. Vovó, eu vou ter que falar na frente do juiz de novo? Vai sim, meu bem. Mas desta vez vai ser diferente. Desta vez você vai falar a verdade, e a verdade sempre é mais fácil de contar. Saímos do escritório com a sensação de que, finalmente, as coisas estavam tomando o rumo certo. Eduardo nos convidou para almoçar num restaurante próximo à pensão. Mãe, preciso te contar uma coisa, ele disse depois que pedimos a comida. O que foi? Cleusa me ligou hoje de manhã. Ela soube que Melissa está com você. Meu estômago embrulhou. Como ela soube? A mãe dela mora perto da escola. Viu quando eu não levei Melissa hoje de manhã e ligou para Cleusa. E o que ela disse? Que se eu não trouxer Melissa de volta até domingo, ela vai à polícia dizer que você sequestrou a criança. Olhei para Melissa, que ficara pálida. Vovó, ela pode fazer isso? Pode tentar, respondi. Mas agora temos Dr. Henrique do nosso lado. E principalmente, agora temos a verdade. Eduardo pousou o garfo e me encarou. Mãe, e se ela tentar fazer outra acusação falsa? E se tentar envolver você em alguma coisa nova? Era uma possibilidade real. Pessoas como Cleusa não aceitam perder sem lutar. Eduardo, você tem a guarda legal de Melissa? Tenho sim. Então ela não pode fazer nada. Melissa está com o pai, que decidiu deixar ela passar uns dias com a avó. Não tem nada de errado nisso. Mas eu sabia que Cleusa não ia desistir facilmente. Conhecia ela há anos suficientes para saber que ela sempre tinha um plano B. A resposta veio no domingo à noite. Cleusa apareceu na pensão acompanhada de 2 policiais. Essa mulher sequestrou minha filha. Ela disse assim que Dona Rosa abriu a porta. Eu estava na sala com Melissa, ajudando ela com a lição de casa, quando ouvi a voz de Cleusa. Melissa se agarrou em mim. Vovó, não quero ir com ela. Calma, meu bem, vamos resolver isso direito. Os policiais entraram na sala. Eram 2 homens novos, pareciam meio sem jeito com a situação. A senhora é Nair Freitas? Um deles perguntou. Sou eu. Essa mulher está acusando a senhora de ter sequestrado a filha dela. Cleusa estava parada na porta da sala, me olhando com ódio puro. Havia algo diferente nela. Estava mais magra, com olheiras, roupas amarrotadas. Não parecia a mulher controlada que eu conhecia. Oficial, falei calmamente. Esta criança não foi sequestrada. Ela está aqui com a autorização do pai dela, que tem a guarda legal. Onde está o pai? Deve estar chegando. Liguei para ele assim que vocês chegaram. Cleusa deu um passo à frente. Essa mulher é uma criminosa.
Foi condenada por abuso de criança. Não pode ficar perto da minha filha. Mamãe, para! Melissa se levantou do sofá. A vovó não fez nada de errado. Você que mentiu. Melissa, você não entende. Entendo sim. Você me obrigou a mentir no tribunal. Você me ensinou palavra por palavra o que falar. Os policiais se entreolharam, claramente confusos com a situação. Nesse momento, Eduardo chegou correndo. O que está acontecendo aqui? Cleusa se virou para ele. Estou levando nossa filha embora desta casa, e você não vai me impedir. Não vou mesmo, Eduardo disse para a surpresa de todos. Porque nossa filha já me contou tudo, Cleusa. Sobre as mentiras, sobre o Rogério, sobre seus planos de ir para Goiânia. O rosto de Cleusa empalideceu. Você não entende a situação. Entendo perfeitamente. E esses policiais também vão entender quando eu mostrar as evidências que encontrei na nossa casa. Eduardo puxou uma pasta do carro e mostrou aos policiais algumas fotos que tinha tirado. As mensagens com Rogério, o caderno com as mentiras anotadas, os recibos das joias vendidas. Oficiais, ele disse, minha esposa forçou minha filha de 3 anos a fazer uma acusação falsa contra minha mãe. Agora que descobrimos a verdade, ela está tentando levar a criança embora para evitar as consequências. O policial mais velho pegou a pasta e olhou os documentos. Senhora, essas acusações são muito graves. A senhora vai ter que nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Isso é ridículo. Vocês não podem me prender por causa de mentiras dessa família. Não estamos prendendo ninguém ainda. Mas falsificação de documento, falso testemunho e uso de menor para cometer crimes são crimes sérios. Vamos precisar investigar. Cleusa olhou para Melissa. Filha, conta para eles que sua avó te obrigou a inventar essas histórias. Melissa se levantou e caminhou até ficar na frente da mãe. Mamãe, você me ensinou que mentir é errado. Por que você quer que eu continue mentindo? Porque às vezes mentir é necessário para proteger a família. Mas você não estava protegendo nossa família. Você estava destruindo ela. Naquele momento, vi minha neta de 8 anos falando com mais sabedoria que muitos adultos. A dor nos olhos de Cleusa era visível, mas não era arrependimento. Era raiva por ter sido descoberta. Os policiais levaram Cleusa para prestar depoimento. Eduardo ficou na pensão com Melissa e comigo. E agora? Melissa perguntou. Agora a gente espera a justiça fazer o trabalho dela, Eduardo respondeu. E a gente aprende a ser família de novo. A vovó vai morar com a gente? Eduardo me olhou. Mãe? Não, meu bem, respondi para Melissa. A vovó tem a vida dela aqui na pensão, mas agora vocês podem me visitar sempre que quiserem. E nós, mãe? Como fica a nossa relação? Eduardo, eu passei 5 anos aprendendo a viver sem você. Aprendi a não depender de ninguém para ser feliz. Isso não vai mudar da noite para o dia. Mas podemos tentar construir alguma coisa nova? Podemos. Mas nas minhas condições, eu não vou voltar a ser a mãe que aceita tudo calada. Essa Nair morreu na prisão. Que condições? Melissa fica comigo todos os finais de semana. Eu quero recuperar o tempo perdido com minha neta. E você vem também, se quiser. Mas apenas se quiser de verdade. E quanto a perdão? Perdão não é coisa que se pede, Eduardo. É coisa que se conquista. Mostre que mudou. Mostre que aprendeu. Aí a gente vê. 3 meses depois, Dr. Henrique me ligou com a notícia que eu esperava. Minha condenação havia sido anulada. Meu nome estava limpo legalmente. E Cleusa, condenada a 2 anos em regime semiaberto por falso testemunho e uso de menor para cometer crime. Além disso, perdeu a guarda de Melissa definitivamente. Como ela reagiu? Mal. Muito mal. Tentou apelar, mas os depoimentos de Melissa e as evidências eram irrefutáveis. Naquela noite, comemorei discretamente na pensão com Dona Rosa, Eduardo e Melissa. Não foi uma festa grande, apenas um jantar especial com bolo de chocolate que Melissa ajudou a fazer. Vovó, ela disse antes de ir embora. Obrigada por ter me ensinado que a verdade sempre vence. Não sempre, meu amor, mas na maioria das vezes sim. E quando não vence? Quando não vence, a gente dorme com a consciência limpa mesmo assim. 6 meses depois, minha vida estava completamente diferente. Continuei morando na pensão, mas agora num quarto maior que Dona Rosa reservou especialmente para mim. Continuei trabalhando no escritório de Dr. Henrique, que me promoveu para ajudante administrativa. Eduardo me visita todas as semanas. Trazemos Melissa, que passou a me chamar de vovó da verdade. Nossa relação ainda não é como antes, talvez nunca seja, mas é real.
É construída em base sólida desta vez. A casa da minha mãe foi colocada à venda, e Eduardo me deu minha parte da herança. Não era muito dinheiro, mas era o suficiente para eu comprar um apartamento pequeno perto da pensão. Cleusa cumpriu a pena e se mudou para Goiânia com Rogério, como sempre planejara. Nunca mais tentou contato com Melissa, que no começo ficou triste, mas aprendeu que às vezes é melhor ter uma família pequena e verdadeira do que uma família grande e falsa. Hoje, quando olho pela janela do meu apartamento pequeno mas arrumado, vejo Melissa brincando no parquinho em frente. Eduardo está sentado no banco, lendo o jornal e de vez em quando levantando os olhos para verificar se ela está bem. Não é a família que eu sonhei ter, mas é a família que construímos depois que a verdade apareceu. E isso já é muito mais do que eu imaginava ser possível há um ano. Às vezes encontro com outras mulheres que passaram por situações